o antecessor de Augusto Aras, o então Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, afirmou ao STF que a operação de busca e apreensão em gabinetes do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, era imprescindível e criticou a sua antecessora, Raquel Dodge, por ter sido contrária à medida. A resposta do Procurador-Geral interino ao STF foi por conta do pedido protocolado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que solicitou a anulação das buscas sob o argumento de que não se justificavam. Alcides sustenta que não houve ilicitudes no cumprimento dos mandados e pede para ser rejeitado um pedido da defesa de Fernando Bezerra pela anulação das medidas. Segundo o blog de Andréa Sadi, do G1, o governo de Jair Bolsonaro busca manter o senador na função para tentar garantir a Eduardo Bolsonaro os votos para que ele seja aprovado na Comissão de Relações Exteriores. Tem a indicação dele, né, aprovada a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Diga, Constantino. Olha, eu não vou entrar realmente no detalhe técnico da decisão, né? Não é a minha área. O Luiz Barroso tomou a decisão que tinha sido antes negada pela Raquel Dodge, foi muito criticado por alguns por conta disso e apresentou os seus argumentos supostamente técnicos e republicanos. Né, de que havia sim novidade, não foi uma coisa desengavetada num momento suspeito para retaliar alguma coisa que seja política, né? E agora nós temos também, então, o coro, o embasamento do PGR interino. Né? Eu acho que isso, obviamente, dá musculatura a essa tese. E sendo a figura quem é, e sabendo de onde vem, e com todas essas denúncias envolvendo mais de 5 milhões de propina, dele e do filho, e tudo mais, me parece, como leigo, como alguém de fora, me parece que há, sim, algum tipo de embasamento para isso. Né? O Senado não é um lugar blindado contra a lei, e o fato de ser o líder do governo no Senado, tampouco o exime do confronto, do encontro com a lei. Né? Então, o que é estranho nisso tudo, na minha opinião, é muito mais a postura do Alcolumbre, altamente corporativista, né, e querendo proteger os seus ali, o próprio Senado, porque sabe que muita gente ali tem rabo preso e teme que os tentáculos da justiça consigam adentrar as portas do Senado, né, e também a própria postura do presidente Bolsonaro, que está preferindo adiar qualquer tipo de decisão com base numa postura um tanto pragmática e que obviamente vai trazer algum tipo de mancha no seu discurso ético, né? Principalmente porque sabe-se de onde é essa figura, de onde vem o Bezerra Coelho. Né? Não é alguém que caiu de paraquedas na política agora e de repente estourou, pipocou alguma denúncia do nada. Né? Então, ele está tomando uma decisão, e política é difícil mesmo, ele está tomando uma decisão com base em articulação política no Senado, aprovação das reformas, entregar resultados, em sacrifício da imagem, né, de alguém que é intransigente com qualquer tipo de suspeita ou de denúncia com algum tipo de fundamento envolvendo algum dos seus. Né? Esse é um risco que o presidente está assumindo. Eu acho que ele pode se machucar bastante com essa decisão, especialmente se as investigações avançarem e, de fato, acabar comprometendo ainda mais a reputação já não tão idônea assim do seu líder no Senado. Fala, Vera. Tá tudo imbricado, né, nesse caso. Os senadores foram até o Supremo para tentar a revogação da liminar, o Toffoli não revogou, ela seguiu valendo, e agora o Ministério Público fez esse cavalo de pau e pode vir a fazer outro logo em seguida, o Vitor. Porque quando o Augusto Aras assumir, a gente vai ter de ver como ele vai passar a lidar nesse caso. O interino teve uma breve passagem ali, deu um cavalo de pau no que a Raquel Dodge havia feito, e lembremos, ela estava em campanha pela recondução. Então ela foi muito, muito, muito retranqueira nessa fase final dela frente à PGR. Não embarcou nessa questão do Fernando Bezerra Coelho, porque se tivesse sido reconduzida, teria de ter sido sabatinada no Senado. Não fez nada em relação ao Rodrigo Maia, que por um tempo advogou a sua recondução. Então ela se manteve ali em postura de quem estava candidata, de uma forma bastante, inclusive, anti-republicana da parte dela.
Aí o Alcides, se aproveitando da interinidade, não deve satisfações a ninguém, mudou o entendimento e podemos vir a ver o Augusto Aras mudar de novo para um entendimento mais pró-Senado, porque ele acabou de passar por lá, não sabemos o tipo de compromisso que ele fez com os senadores para ser aprovado para a PGR, então a gente também, nesse caso, tende a assistir às cenas dos próximos capítulos. Quanto ao presidente Jair Bolsonaro, ele usou o discurso da ONU para tentar reagrupar justamente essas tropas que estão meio dispersas, dadas as suas manifestações muito ambíguas nas questões ligadas ao combate à corrupção, né? A gente viu aí, vetou a lei de abuso de autoridade, mas negociou a derrubada dos próprios vetos. O filho dele, Flávio Bolsonaro, votou pela derrubada de vários vetos, o que mostra, que é a prova cabal de que estava tudo dominado ali, tudo combinado. Nessa questão da PGR, fez essas conversas prévias com áreas que a gente não sabe que conteúdo tiveram. Teve toda a questão do COAF, da Polícia Federal, que ainda está em aberto, pode vir a mudar o comando da Polícia Federal. Então, Bolsonaro vem dando mostras de que há outras pautas para ele mais importantes do que aquelas vendidas na campanha como as essenciais ligadas ao combate à corrupção. O lavajatismo é hoje uma bandeira que ele exibe diante da TV quando precisa reagrupar essas tropas. Fez isso lá na ONU, enalteceu o trabalho do ministro Sérgio Moro, quando a gente sabe que no dia a dia, na vida real, não é bem assim que a banda toca. Então, de agora em diante, passou Augusto Aras no Senado, passaram os vetos, etc. Toda a ênfase, não nos enganemos quanto a isso, vai ser na aprovação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. Ela ainda não foi apresentada efetivamente ao Senado, mas o será. Assim que a reforma da Previdência sair do Senado, esse assunto entra na pauta e o presidente não vai dar um passo que possa prejudicar o pleito do filho, que é também dele. Então, tirar Bezerra Coelho agora significaria desestruturar todo esse tabuleiro para a aprovação do filho para a Embaixada do Brasil em Washington, e isso ele não vai fazer, porque esta é a pauta prioritária. Eduardo Bolsonaro agiu como chanceler de fato, de novo, nessa visita a Washington. Ele tem aí sido useiro e vezeiro em dar palpite em tudo quanto é questão ambiental, questão das relações do Brasil com a França, e sempre sem nenhuma diplomacia, sem nenhum tato, espalhando fake news pelas redes sociais, agindo ali sem nenhum tipo de cuidado. E agora, essa sua indicação passa a ser a prioridade do governo. Fala, Josias. É tudo muito constrangedor e contundente. O que temos? Temos que, em um dos seus últimos atos como Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins afirmou ao Supremo Tribunal Federal que a operação de busca e apreensão no gabinete do líder do presidente da República no Senado era imprescindível, a palavra foi usada por ele, e resultou na apreensão de material que é relevante para a investigação. Ele criticou a Raquel Dodge, que tinha se manifestado contra o pedido da Polícia Federal para fazer essa busca e apreensão. A confirmação de que a incursão dos rapazes da Polícia Federal nos endereços do Fernando Bezerra Coelho e do primogênito dele, o Fernando Coelho Filho, a confirmação de que essa incursão encontrou matéria-prima comprometedora deixa o Bolsonaro numa situação moralmente muito precária. Por quê? Numa entrevista cujo conteúdo foi depois confirmado, reiterado pelo porta-voz do Planalto, o presidente já declarou que não cogita afastar o Bezerra do posto de líder do governo no Senado. Com isso, o Bolsonaro, na prática, cutuca os seus adoradores com o pé para ver se eles mordem. A tribo do presidente e os brasileiros, em geral, trazem ainda na memória o compromisso de campanha do Bolsonaro de ser intransigente no combate aos maus costumes. Agora, alega-se que o Bezerra é um líder competentíssimo e que a investigação se refere a uma encrenca da época em que o senador era ministro da Dilma Rousseff, a socialista. A emenda só piora o soneto. Quem observa a cena de longe enxerga um presidente que se dizia moralizador, abraçado a um aliado sob suspeita de receber propina de 5,5 milhões em corrupção num governo do PT. De duas, uma. Ou o Bolsonaro acorda, ou ele vai descobrir da pior maneira, como eu disse mais cedo no Jornal da Manhã, que não é possível fugir do mau cheiro abraçado a um gambá.
Bom, vamos para nossa primeira parada, então. Acho que o Rodrigo estava pedindo Você chamou, Rodrigo? uma palavra ali. Era um gancho muito rápido em relação ao que a Vera disse, do pai agora estar focado na aprovação do filho para o Senado. É curioso que o outro filho, né, o irmão, o Carluxo, resolveu partir para o ataque ao Podemos, que tem a segunda maior bancada do Senado. Né? Num tweet lá, acusou o Podemos de ser vermelho, esquerda, sendo que também é um partido cada vez mais associado na figura do Álvaro Dias ao lavajatismo. Né? Então, é curiosíssimo isso, porque ao mesmo tempo que expõe, de fato, um potencial racha entre o bolsonarismo e o lavajatismo, que eu acho que vai ser muito ruim para o bolsonarismo, canso de repetir aqui que eles vão descobrir do jeito mais duro que o lavajatismo é mais forte perante a sociedade, se houver uma traição de fato à bandeira da ética, como ele parte para o ataque ao segundo maior partido no Senado na véspera do irmão ser sabatinado para a embaixada. Quer dizer, é realmente uma coisa impressionante. Ninguém segura os dedos do Carluxo no teclado. Isso é importante ele ter falado, boa observação. A gente sabe que esses dois não se bicam, né? Os dois irmãos, tem episódios aí clássicos de treta familiar entre os dois irmãos, e também se inscreve naquela paranoia do Carlos Bolsonaro, e aí não é só dele, o Eduardo Bolsonaro também entra nessa, com todo aquele que ameaça a reeleição do pai, né? Podemos estar crescendo dessa maneira, inclusive pegando pedaços nacos do PSL, com a Renata Abreu prometendo que vai fazer de tudo, estender um tapete vermelho para que o Sérgio Moro se filie a esse partido e seja candidato a presidente da República pelo Podemos. Então é o partido que está namorando o Moro. É de olho nisso que o Carluxo já fica desesperado, quer implodir a sigla, implodir o Moro se precisa, implodir qualquer coisa que se coloque no caminho do pai.